Livro: Quebrando as Cadeias da Intimidação. Autor: John Bevere. Prefácio. Tenho tido o privilégio de conhecer John Bevere como colega de ministério e caro amigo por muitos anos. Creio de todo o meu coração que Deus o levantou para trazer uma mensagem de vitória, fé e esperança para esta geração. Em Quebrando as Cadeias da Intimidação, John Bevere traz uma mensagem oportuna e muito necessária ao corpo de Cristo. Precisamos usar os dons que Deus nos deu para alcançar o mundo. Em vez disso, porém, muitos de nós estão recuando por causa de ataques sutis, e outros não tão sutis, à nossa autoridade em Cristo. Satanás preparará as circunstâncias e usará pessoas para paralisar o dom de Deus em você de todas as formas que puder. A palavra de Deus traz muitos exemplos de crentes que foram intimidados e romperam caminho rumo à vitória: Josué, Gideão, Neemias e Davi, para citar apenas alguns. A Bíblia diz: toda arma forjada contra ti não prosperará. Isaías 54:17. Através deste livro e do poder do Espírito Santo, todo crente poderá romper as cadeias da intimidação e seguir rumo à vitória. Que Deus possa levantar nesta geração um exército de guerreiros que não recuarão jamais. John Mason, autor do livro A Derrotando um Inimigo Chamado Mediocridade e Mensagens de Inspiração para Chegar ao Sucesso Fugindo do Lugar Comum. Introdução. Inúmeros cristãos lutam contra a intimidação, no entanto, a maioria combate os seus efeitos em vez de lutar contra a sua origem. Imagine uma linda casa com móveis caros, mas sem uma parte do telhado. Uma chuva forte vem e inunda toda a casa, quase tudo é arruinado. São necessários dias para remover todos os móveis, cortinas e tapetes sujos e danificados. Em seguida, o proprietário trabalha com diligência para substituir tudo o que foi destruído. Quando o seu trabalho está quase completo, outra tempestade destrói toda a restauração que ele fez no interior da casa. É apenas uma questão de tempo até que a chuva destrua tudo, e a cada tempestade, sua força e seus recursos se esgotam. Desanimado, ele finalmente interrompe seu trabalho e se contenta com o que acredita ser o seu destino nesta vida. É claro que isto parece absurdo. Você provavelmente está pensando em por que ele não conserta o telhado e depois restaura o que foi perdido? Que tolice! Entretanto, este cenário descreve a forma como muitas pessoas lutam contra a intimidação. Elas se esforçam para corrigir os seus efeitos, o desespero, o desânimo, a confusão, a desesperança, e daí por diante, em vez de quebrarem o poder da intimidação. Alguns lutam contra a intimidação procurando conselheiros para aprenderem a lidar com os seus medos. Outros se resignam a viver como escravos da timidez, com medo de terem a esperança de ser livres. Nos dois casos, eles se acostumam a viver em uma casa com um furo no telhado e móveis molhados. Outros buscam o isolamento. Sem esperança, todos eles acabam abandonando completamente sua encharcada residência. A mensagem deste livro não ensinará você a lidar com o problema. Ela compartilhará o caminho de Deus para a libertação total de todo medo e intimidação. Então, você poderá cumprir o chamado de Deus para a sua vida. Passei muitas horas em meu computador trabalhando neste livro, e pedindo ao Senhor para me guiar enquanto eu escrevia. Certa manhã, enquanto estava trabalhando, senti a presença do Senhor entrar no quarto. Levantei-me do computador e comecei a andar e a orar. Enquanto orava, o Espírito do Senhor veio sobre mim para profetizar, e foram estas as palavras que saíram dos meus lábios: Filho, muitos dos que são chamados ao meu grande exército de crentes dos últimos dias estão presos pela intimidação. Eles têm corações puros diante de Deus e diante dos homens, no entanto, assim como Gideão na antiguidade, estão sendo mantidos cativos pelo temor dos homens. A Juízes 6:8. Os dons que eu coloquei neles estão adormecidos. Eu ungirei a mensagem deste livro para libertar multidões desses homens. Eles se levantarão e me obedecerão destemidamente. Eles serão guerreiros valorosos e conquistarão grandes vitórias na força do seu Deus. Este não é apenas um ensino teórico. Durante anos, fui cativo da intimidação. O maior obstáculo que enfrentei foi não saber qual era a origem dos meus problemas, até que Deus revelou este inimigo maligno. Desde então, ele tem usado esta mensagem para libertar cristãos em todo o mundo. Um líder exclamou: esta mensagem precisa estar nas mãos de todos os pastores do mundo. Não é uma mensagem somente para os pastores, mas para todos na igreja. Não creio que este livro esteja em suas mãos por acaso. À medida que você for liberto, por favor, compartilhe esta mensagem com outros que precisem dela.
Compartilhar esta mensagem fará com que ela seja fortalecida em você. Eu o encorajo a unir-se a mim em oração ao iniciar a sua aventura. Abra o seu coração, e diga estas palavras na presença de Deus, Pai, em nome do meu Senhor Jesus Cristo, peço ao Espírito Santo que revele a tua palavra a mim enquanto leio este livro. Por favor, revela e remove todas as inseguranças em minha vida, para que toda raiz de intimidação seja destruída. Que eu possa me aproximar mais de ti, com ousadia, testemunhar do meu Senhor Jesus Cristo. Parte 1. Estabelecendo a sua posição espiritual. Capítulo 1. Ande na sua autoridade. Ande na autoridade que lhe foi dada por Deus, ou alguém a tomará e a usará contra você. À medida que sirvo ao Senhor, percebo cada vez mais que Ele usa circunstâncias e pessoas para nos preparar para cumprir o seu chamado para as nossas vidas. Em 1983, deixei minha carreira de engenheiro para entrar para o Ministério de Auxílio em tempo integral em uma igreja muito grande. Na minha posição, eu servia ao pastor, à sua esposa e a todos os ministros convidados que chegavam cuidando de várias tarefas, a fim de poder liberá-los para a obra que Deus os havia chamado a fazer. Depois de 4 anos, Deus me liberou para ser o pastor de jovens de outra grande igreja. Na semana em que eu deveria sair, um homem que também fazia parte da equipe disse à minha esposa que Deus havia lhe dado uma palavra para mim. Desde então, essa palavra tem ecoado em meus ouvidos como uma advertência, protegendo-me debaixo da sombra de sua sabedoria e força. Como acontece com qualquer palavra que procede realmente de Deus, ela se tornou um leme para o meu coração e um fundamento para me livrar da incerteza. Aquele homem advertiu minha esposa, dizendo: se o John não andar na autoridade que Deus lhe deu, alguém a tirará dele e a usará contra ele. Essa palavra exerceu um impacto imediato em mim. Reconhecia-a como a sabedoria de Deus, mas não tinha o pleno entendimento sobre como aplicá-la. Esse conhecimento só viria ao longo dos anos que se seguiram. Uma experiência transformadora. No início de 1990, o Senhor confirmou que o seu chamado para a minha vida naquele tempo era viajar e ministrar. Depois de estar na estrada por pouco tempo, tive uma experiência transformadora através da qual finalmente compreendi as palavras de instrução que Deus havia me dado anos antes. Começamos a dirigir algumas reuniões em uma igreja em uma quarta-feira à noite e estávamos programados para continuar no domingo. O Espírito de Deus moveu-se de forma poderosa, e houve libertações muito fortes, curas e salvação. A presença de Deus nos cultos aumentava a cada noite. Na primeira semana, uma senhora envolvida no movimento Nova Era foi gloriosamente liberta. Essa libertação pareceu ser o catalisador que impulsionou as reuniões. Na semana seguinte, as pessoas começaram a vir de regiões a 150 quilômetros de distância para participar dos cultos. O pastor disse: não podemos encerrar estes encontros. Deus tem mais reservado para nós. Concordei, e continuamos por 21 cultos. A palavra de Deus fluía como um rio que corria rapidamente, e os dons do Espírito se manifestavam em cada culto. Certa noite, durante a segunda semana de reuniões, estava pregando quando, de repente, virei para trás e encarei os músicos e cantores. Havia cerca de 25 pessoas sobre a plataforma. Então declarei: há pecado nesta plataforma. Se você não se arrepender, Deus vai trazê-lo à tona. Depois de me ouvir dizer isso, pensei: uau, de onde veio isto? Eu estava pregando há tempo suficiente para saber que há momentos em que a unção de Deus vem sobre você de uma forma tão forte que você faz afirmações que seus ouvidos físicos só ouvirão depois de já terem sido ditas. Isso é pregação profética, quando falamos por inspiração divina. Minha mente começou a questionar o que eu havia dito, mas rapidamente expulsei esses pensamentos porque sabia que o que havia dito procedia de Deus. Eu não havia premeditado aquilo. A unção para pregar permanecia sobre mim de forma intensa. As multidões aumentavam a cada culto. Durante a terceira semana, mais uma vez, enquanto eu pregava, eu me voltei, apontei o dedo para os que estavam na plataforma e declarei com ousadia através da unção do Espírito Santo: há pecado nesta plataforma. Se você não se arrepender, Deus irá expor o pecado, e você será excluído. Senti um aumento de autoridade e de segurança. Desta vez, não questionei, porque sabia que Deus estava dando início ao processo de retirar o pecado da sua casa. Julgue ou seja julgado. Quando o pecado entra em nossas vidas, o Espírito Santo nos convence e nos instrui. No entanto, se não dermos ouvidos, começaremos a nos tornar frios e cauterizados. Isto continuará até nosso coração não ser mais sensível a ele. Então,
para nos alcançar e nos proteger, ou para proteger aqueles que nos cercam, Deus enviará alguém para expor o que está errado. Ele não faz isso com o objetivo de nos constranger, mas sim para nos advertir e proteger. Se continuarmos nos recusando a ouvir, o julgamento virá sobre nós. Porque, se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. 1 Coríntios 11, 31 a 32. Deus irá tolerar o pecado durante um período, para nos dar tempo de nos arrependermos a fim de nos poupar da sua disciplina. E até mesmo durante a sua disciplina, o seu desejo é que não sejamos condenados com o mundo. O filho pródigo caiu em si quando estava no chiqueiro. É melhor cair em si estando em um chiqueiro do que continuar em pecado e um dia ouvir o mestre dizer: Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Mateus 7:23. Se não nos arrependermos, sofreremos, embora não seja este o desejo de Deus para nós. Referindo-se a isso, Paulo disse: Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem, estão mortos. A 1 Coríntios 11:30. O pecado ao final gera morte espiritual e física. Senti que o Senhor estava disciplinando alguém na plataforma, tentando trazer aquela pessoa ao arrependimento. Mas eu não sabia quem era a pessoa a quem ele estava convencendo do pecado. Um ataque sutil de intimidação. Na noite seguinte, quando o pastor e eu estávamos no gabinete nos preparando para dar início ao culto, um dos membros do conselho entrou e informou que os ministros de louvor e adoração pareciam estar deprimidos e negativos naquela noite. O pastor achou que eles estivessem apenas cansados devido a tantos cultos, e disse: Diga a eles apenas para saírem e louvarem a Deus, e colocarem os seus sentimentos de lado. Olhei para o presbítero e disse: Espere um instante. Há algo errado? O presbítero respondeu: Bem, eles acham que o Senhor está sendo muito duro com eles. Eles acham que o Senhor deveria se dirigir a eles em particular e não em público. Embora eu não estivesse ciente disso naquele instante, aquele foi um momento crucial. A autoridade que Deus havia me dado para servir e proteger estava sendo desafiada. O inimigo não estava satisfeito com o que estava acontecendo naquelas reuniões, e queria pôr um fim naquilo. Eu tinha uma opção, embora naquele instante não estivesse ciente disso. Eu poderia ceder à intimidação recuando no que havia dito aos ministros de louvor, perdendo assim a minha posição de autoridade, ou poderia permanecer na minha posição de autoridade, quebrando o poder da intimidação e mantendo-me firme sobre o que Deus havia dito. Imediatamente, pensei em John: por que você deixou aquelas pessoas constrangidas? Por que você não pregou simplesmente a sua mensagem sem virar para trás e apontar o dedo? Agora as pessoas da igreja estão tentando imaginar quem na plataforma está em pecado. E se ninguém estiver? Ou mesmo que haja pecado, e se ele nunca for exposto? As pessoas continuarão desconfiadas, e os que são puros vão sofrer com isso. E isto vai atrapalhar o andamento da igreja. Será que destruí o que foi feito de bom nesta igreja? Se fiz isso, ficarei com uma má reputação, e mal comecei meu ministério itinerante. Estes pensamentos atacavam minha mente sem cessar. Meus temores haviam começado a se concentrar em um pensamento: o que vai acontecer comigo? É assim que a intimidação muda o seu foco. O motivo, na raiz da intimidação é o medo, e o medo faz com que as pessoas se concentrem em si mesmas. O perfeito amor lança fora o medo porque o amor coloca o foco em Deus e nos outros, e nega a si mesmo. A 1 João 4,18. O pastor não disse nada. Nós três demos as mãos e oramos para que a vontade de Deus fosse feita naquele culto. Dirigimo-nos à plataforma como havíamos feito todas as noites durante as últimas 3 semanas. Durante o louvor, percebi que a palavra do Senhor não estava enchendo o meu coração. Não senti nenhuma direção, mas pensei: em Deus é fiel, saberei o que dizer e fazer quando chegar ao púlpito. O louvor terminou, e enquanto o pastor fazia os anúncios, não ouvi nada em meu coração. Pensei: vou me levantar e Deus me dará uma direção quando eu estiver de pé. Não sou do tipo que prepara esboços e tenho sermões prontos antes de pregar. Estudo, oro, e depois falo segundo a inspiração em meu coração. Minha preocupação crescia à medida que o tempo passava, porque eu sabia que não tinha nada a dizer se Deus não me desse a sua direção. Então, o pastor me chamou. Subi ao púlpito, e, como não tinha direção, disse: vamos orar. Enquanto orávamos, continuei a não receber nenhuma direção. Orei durante vários minutos. Para piorar a situação, as minhas orações não tinham vida.
Era como se minhas palavras estivessem saindo de minha boca apenas para caírem aos meus pés. Pensei, o que vou fazer? Decidi pregar uma mensagem baseada em Salmos, que eu já havia pregado antes. Enquanto pregava, não senti nenhuma vida, nenhuma unção na mensagem. Eu me esforçava para manter meus pensamentos em ordem. Parecia que Deus não estava em lugar algum onde eu pudesse encontrá-lo. Eu pensava, por que eu disse isso? Ou, aonde quero chegar com isto? Foi como se eu estivesse sendo guiado por uma confusão, e não pelo Espírito Santo. Eu me consolava com o pensamento de que Deus iria se manifestar e me salvar daquele caos onde havia me metido. No entanto, as coisas só pioraram. Finalmente, encerrei a mensagem e o culto depois de cerca de 35 minutos. Desnorteado, voltei ao lugar onde estava hospedado. Deus, por que o Senhor não se manifestou? Perguntei. Todos os cultos foram maravilhosos e poderosos, mas este culto não teve vida. Se eu fosse aquele povo, não voltaria. Na verdade, eu não quero voltar. Naquela noite, fui para a cama me sentindo como se tivesse engolido um saco de areia. Na manhã seguinte, acordei me sentindo como se o saco de areia tivesse crescido e se transformado em uma duna. Sentia-me tão pesado que não queria sair da cama. A alegria me evitava. Levantei-me para orar. Perguntei novamente a Deus, por que o Senhor não se manifestou? Não houve resposta. Eu pequei. Eu o magoei. Silêncio. Orei por 1 hora, e cada minuto era uma luta. Coloquei um CD de louvor e comecei a cantar junto com a música. Raciocinei, Deus nos dá espírito de louvor em vez de espírito angustiado. Preciso me livrar deste sentimento. Entretanto, tudo o que experimentei foi 30 de um canto sem vida. Fiquei mais frustrado ainda. O que eu fiz? Por que o Senhor não me responde? Depois do almoço, saí e fui até um campo gramado que ficava perto de onde estava hospedado. Pensei, vou amarrar o diabo. Isso vai resolver. Mas eu era a única pessoa que estava se sentindo amarrada. Fiquei lá fora orando e gritando com o diabo durante 3 horas e quase perdi a voz. Eu precisava entrar e me preparar para o culto. Tentei me consolar, com toda esta resistência, esta noite Deus vai se mostrar de forma poderosa. John, simplesmente ande por fé. Passamos pelo louvor, adoração, anúncios e ofertas naquela noite, e eu senti o mesmo mau pressentimento que havia tido na noite anterior. Mais uma vez, raciocinei, Deus se manifestará assim que eu subir ao púlpito. Fui chamado, e outra vez nada aconteceu. Orei pedindo direção, e só houve silêncio. Comecei a pregar outra mensagem que havia ministrado antes e fui tomado por uma grande confusão. Não havia vida, direção ou unção. Depois de 5 minutos neste caos, eu disse, irmãos, precisamos orar. Alguma coisa não está certa. Toda a congregação se levantou, e todos começamos a orar fervorosamente. A intimidação é revelada. De repente, ouvi a voz de Deus falar comigo pela primeira vez em mais de 24 horas. Ele disse, John, você está intimidado pelas pessoas que estão na plataforma atrás de você. Você foi destituído da sua posição de autoridade, e o dom de Deus em você foi apagado. Com esta repreensão suave, uma explosão de luz inundou o meu espírito. Enquanto todos oravam durante os 5 minutos que se seguiram, o Espírito de Deus me levou a percorrer a Bíblia, mostrando-me diversos incidentes em que homens e mulheres ficaram intimidados e como isto fez com que o dom de Deus neles ficasse adormecido. Pude ver como eles abriram mão de sua autoridade e perderam sua eficácia no Espírito. Então, ele me levou a percorrer os últimos anos e me mostrou como eu havia feito a mesma coisa. Imediatamente, comecei a quebrar o poder da intimidação sobre mim mesmo através da oração. Há um exemplo deste tipo de oração no epílogo deste livro. Durante os 75 minutos que se seguiram, preguei com base nas passagens que Deus havia me mostrado de forma inflamada. Quando terminei, 2/3 da congregação vieram à frente para receber a libertação da intimidação. Aquele foi o maior culto de todo o Congresso de Avivamento. Menos de uma semana depois, Deus começou a expor o pecado que havia no meio da equipe de louvor. Descobriu-se que o baixista estava saindo após os cultos e se embriagando. Além disso, um dos cantores estava dormindo com uma jovem da congregação. Ambos foram removidos de suas posições ministeriais.
O baixista deixou a igreja, mas o cantor arrependeu-se e foi restaurado em sua caminhada com o Senhor. Pouco tempo depois, a líder de louvor e alguns outros causaram uma divisão na igreja. Um quarto da igreja partiu com ela. Como se constatou mais tarde, ela estava envolvida em adultério, e dentro de um ano divorciou-se de seu marido. A última notícia que tive foi a de que ela estava vivendo com outro homem. Das famílias que lideraram a divisão, apenas um casal continua casado. Estas eram as pessoas que haviam reclamado que eu estava sendo muito duro com elas. Deus estava advertindo estas pessoas. Como teria sido melhor se elas tivessem recebido aquela advertência em seus corações? Voltei àquela igreja 2 vezes e descobri que havia unidade e força como nunca antes. O pastor explicou: Deus purificou nossa igreja através daquelas situações, e com isso nos tornamos mais fortes. O nosso louvor e adoração nunca foram tão livres. Ele também disse que muito da competição e rivalidade que havia antes já não existia mais. Glória a Deus! O que Deus compartilhou comigo durante aqueles curtos 5 minutos de oração naquele culto expandiu-se para se tornar a mensagem que você está prestes a ler. Ele me levou a pregar esta mensagem em todo o mundo. Como resultado, vi inúmeros homens e mulheres serem libertos do cativeiro da intimidação. Uma mensagem para todos. Embora esta mensagem tenha sido revelada enquanto eu buscava Deus em meio a um conflito ministerial, não pense que esta lição está limitada aos que ficam atrás de um púlpito. Inúmeros cristãos lutam contra a intimidação. Geralmente, aqueles que são intimidados não percebem contra o que estão lutando. Como acontece com a maioria dos artifícios de Satanás, a intimidação é disfarçada e sutil. Sentimos seus efeitos: depressão, confusão, falta de fé, sem saber qual é a sua raiz. Se eu tivesse percebido que estava sendo intimidado, não teria tido uma luta como a que ocorreu naquela igreja. Mas agradeço a Deus pela lição que essa situação me ensinou. A maioria de nós sente-se frustrada com a intimidação, e tenta lidar com suas consequências e frutos, em vez de lutar contra a intimidação em si e contra sua raiz. Assim, podemos sentir um alívio temporário, mas não vencemos a luta. Você pode recolher todos os frutos de uma árvore, mas se suas raízes estiverem intactas, os frutos acabarão crescendo outra vez. Este ciclo pode ser desanimador, porque ficamos com a sensação de que simplesmente não conseguimos nos livrar desses obstáculos. Começamos a perder a esperança e a nos contentar em viver muito abaixo do que Deus nos chamou para viver. As verdades contidas neste livro o ajudarão não apenas a identificar a intimidação, mas também irão equipá-lo com o conhecimento que você precisa para quebrar a influência da intimidação sobre a sua vida. Oro para que, à medida que ler este livro e andar nestas verdades, você seja liberto para cumprir o seu chamado como servo do nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez você não esteja ansioso para confrontar a intimidação em sua vida de forma direta. Muitas vezes, quando identificamos algo em nossas vidas que nos oprime, queremos ter alívio imediato, mas geralmente esse alívio imediato tem um alto preço e ele não é permanente. Quero desenvolver esta mensagem cuidadosamente, como ela foi revelada a mim. Nos próximos 3 capítulos, vamos estabelecer um fundamento crucial, começando com o entendimento da nossa posição e da nossa autoridade espirituais. Capítulo 2. Posição espiritual e autoridade espiritual. Satanás procura nos deslocar da nossa posição a fim de recuperar a autoridade da qual que Jesus o destituiu. Vamos começar refletindo sobre a palavra que me foi dada: se você não andar na autoridade que Deus lhe deu, alguém vai tirá-la de você e usá-la contra você. Em primeiro lugar, é importante entender que existe um lugar ou posição no espírito que nós ocupamos como crentes em Jesus. Juntamente com esta posição, vem a autoridade. Esta autoridade é o que o inimigo deseja. Se ele puder fazer com que entreguemos a autoridade que nos foi dada por Deus, ele a tomará e a usará contra nós. E isto não apenas nos afeta, como também afeta aqueles que foram entregues aos nossos cuidados. Há diversas passagens bíblicas que falam sobre o nosso lugar de autoridade no Espírito. Vamos examinar algumas delas. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Salmo 91:1. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque ele se agradou de mim. Salmo 18:19. O meu pé está firme em terreno plano, nas congregações, bendirei o Senhor. Salmo 26:12. Os crentes literalmente ocupam um lugar no Espírito. É fundamental que você, como crente, não apenas conheça esse lugar como também trabalhe a partir dele.
Se você não conhece a sua posição, você não pode trabalhar adequadamente no corpo de Cristo. Esta posição e a autoridade que ela traz podem ser perdidas ou roubadas. Um exemplo bíblico claro é o de Judas Iscariotes. Depois que Jesus ascendeu ao céu, os discípulos se reuniram para orar. Naquela ocasião, Pedro explicou o que havia acontecido com Judas. Porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite. Atos 1:20. Judas perdeu permanentemente o seu lugar no espírito por causa da transgressão. Atos 1:16-17. Esta é a principal maneira pela qual o inimigo destitui as pessoas de sua autoridade espiritual. Foi assim que ele fez com que Adão e Eva caíssem, consequentemente deslocando-os e ganhando o senhorio sobre eles e sobre tudo que eles governavam. Adão e Eva detinham a mais alta posição de autoridade sobre a terra. Todo ser vivo e toda a natureza estavam sob a autoridade deles. Deus disse: tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Gênesis 1:26. Nada nesta terra, na esfera espiritual ou natural, estava acima da autoridade da humanidade, somente o próprio Deus. Quando Adão detinha sua posição de autoridade, não havia enfermidade, terremotos, fome ou pobreza. Enquanto Adão andava em comunhão com Deus e governava por meio da autoridade e do poder que Deus lhe havia delegado, havia o domínio do céu sobre esta terra. Mas com o pecado de Adão, o direito de tudo que estava debaixo da sua autoridade foi transferido. Por meio da transgressão, ele cedeu o seu lugar no espírito ao inimigo de Deus. As Escrituras testificam essa verdade ao mostrarem a ostentação de Satanás quando ele tentou Jesus no deserto. Satanás levou-o a uma alta montanha para mostrar-lhe todos os reinos do mundo, e declarou: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Lucas 4:6. Deus havia dado autoridade a Adão, e Adão por sua vez perdeu-a para Satanás. Adão perdeu mais do que apenas sua posição. Tudo que Deus havia colocado sob os seus cuidados foi afetado. Um declínio gradual de toda a harmonia e ordem existentes teve início. Um exemplo desse declínio é o reino animal. No jardim, sob o domínio de Deus e de Adão, os leões não devoravam os outros animais. Isaías 65:25. As cobras não tinham mordidas venenosas. Isaías 65:25. Os cordeiros não tinham motivo para temer os lobos ou outros predadores. Isaías 65:25. Contudo, imediatamente após a queda vemos um animal inocente ser sacrificado para vestir o homem nu. Gênesis 3:21. Mais tarde, vemos a inimizade e o medo colocarem-se entre o homem e os animais que ele um dia governara. Gênesis 9:2. Outra área afetada foi a própria terra. O solo foi amaldiçoado, trabalhando contra o homem em vez de trabalhar para ele enquanto ele se esforçava para fazer nascer o fruto que um dia havia sido fornecido abundantemente. Gênesis 3:17-19. Romanos 8:20 diz: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente. Nada na terra, seja natural ou espiritual, escapou dos efeitos da desobediência. A iniquidade, a morte, a doença, a pobreza, os terremotos, a fome, a pestilência, e muitos outros males entraram na terra. Houve uma perda da ordem divina e da autoridade divina. O primogênito de Adão aprendeu a odiar, invejar e assassinar. O inimigo tomará a autoridade que Deus havia dado para proteção e provisão e a voltará contra toda a criação, usando-a agora para a destruição e a morte. A autoridade restaurada. Um homem perderá a sua posição de autoridade, portanto, somente um homem poderia restaurá-la. Milhares de anos mais tarde, Jesus nasceu. Sua mãe era uma filha do povo que tinha uma aliança com Deus, seu pai, o Espírito Santo de Deus. Ele não era parte homem e parte Deus. Ele era Emanuel, Deus revelado em um homem. Mateus 1:23. O fato de ser humano dava a Jesus o direito legal de recuperar o que havia sido perdido. Por ser o Filho de Deus, ele estava livre do senhorio que o inimigo havia adquirido sobre o homem. Ele revelou a vontade de Deus em tudo o que fazia e dizia. Os pecados eram perdoados porque na sua presença o pecado não tinha domínio. A enfermidade e a doença se curvavam diante da sua autoridade e poder. Lucas 5:20-24. A própria natureza estava sujeita ao seu comando. Marcos 4:41. Ele andava na autoridade da qual Adão havia abdicado. Jesus, através da obediência e do sacrifício, restaurou a autoridade dada por Deus que Adão havia perdido, e,
portanto, o nosso relacionamento com Deus. Antes de voltar ao Pai, Jesus declarou: "Em toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos." Mateus 28, 18-20. Esta passagem mostra claramente que Jesus recuperou o que Adão havia perdido e muito mais. Satanás e Adão só tinham domínio sobre a terra, mas o domínio de Jesus incluiu não apenas a terra, mas também o céu. Jesus elevou-se acima do lugar de autoridade que Satanás desapropriou. Depois de revelar sua posição e autoridade, Jesus nos disse: "Portanto, ide." Por que Jesus estabeleceu esta relação entre a sua autoridade e o nosso chamado? Encontramos a resposta nos escritos do apóstolo Paulo. Fim do livro Amostra. Adquira o livro completo. Link na descrição.